Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, amigos da Casa Espírita da Paz. Estamos dando início hoje à nossa palestra sobre a nossa missão no mundo, a visão da doutrina espírita, da evolução, do autoconhecimento, do trabalho de caridade, do exercício da proposta do Mestre Jesus para nós na Terra. Então eu estou projetando aqui umas imagens para vocês. Vou diminuir a minha imagem aqui
para nós vermos a nossa missão no mundo, nosso exercício de crescimento, de evolução sob a ótica espírita, do autoconhecimento, para nós nos aprimorarmos cada vez mais, conhecendo nossas mazelas, nossas sombras, nossas diferenças, até ao aprimoramento coletivo, a transformação coletiva, o amor ao serviço, o crescimento, a nossa transformação moral e, consequentemente, o progresso do planeta. Allan Kardec nos deixou essas bases codificadas, vindas dos espíritos, como respostas às dúvidas dos homens. Então, é importante nós termos em mente essas passagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que nos falam essencialmente do progresso. Então, recomendo que leiam no Livro dos Espíritos a parte da lei de progresso, da lei de evolução, a lei de crescimento, que são as leis de transformação do ser humano. Então, os conceitos fundamentais sob a ótica espírita, a gente vê na natureza da nossa missão no mundo, né? Como aquele caminhante que está olhando lá do alto da montanha, vendo a configuração de todos os outros em crescimento e o caminho que ele mesmo pode seguir, né? Então, os conceitos fundamentais da doutrina espírita são a reencarnação. Nós temos conhecimento da reencarnação, sabemos que uma vida está atrelada à outra, que as faltas de uma existência vão ser compensadas na próxima, que temos uma nova chance de aprender aquele mesmo conceito e que fazemos essa tarefa aos poucos, por meio da reencarnação, numa nova vida. A lei da causa e efeito, que é a lei máxima planetária, onde nós enxergamos a nossa ação no mundo e depois a compensação da nossa consciência. Então, esses conceitos espíritas que embasam a nossa vida aqui, trazidos por Allan Kardec, nos deixam essa compreensão a respeito do que estamos fazendo aqui na Terra, né? Qual a nossa missão como espíritos imortais? O que viemos fazer no planeta? Será que viemos passear? Será que nós viemos aqui aprender, crescer, estudar? Ou será que nós viemos como internados de um grande hospital? Ou viemos tratar nossas mazelas? Então, a Terra é tudo isso, né? Ao mesmo tempo, ela é uma escola para alguns e em algumas circunstâncias, né, para as pessoas, é uma escola, uma grande escola de aprendizado da lei de amor trazida pelo Cristo, de aprendizado da lei de tolerância, de paciência, de respeito às diferenças, de saber que Deus está orientando todas as trajetórias de vida e que o que é nosso virá para o nosso acerto de contas, também para o nosso bem, né? Todo bem semeado voltará como um bem maior na sua existência. Então, entender os mecanismos da lei de Deus no nosso planeta, na nossa reencarnação, nos dá uma orientação sobre a nossa missão como espíritas. Então, é sempre uma oportunidade de aprender, de crescer, é uma oportunidade de nos tratarmos, né? Então, a Terra como escola, a Terra como hospital. Às vezes, há espíritos que reencarnam aqui em muita dor, há espíritos que vêm para cá
com problemas congênitos, com situações que ele não consegue sair, nem que ele queira, não tem como ele sair, né? Porque realmente foi planejado antes dele vir para essa vida, que assim fosse, segundo a lei de causa e efeito, segundo a força divina da reparação, e a pessoa virá vivenciar aquilo que ela deixou para trás, né, no seu crescimento. E à medida que nós vamos despertando para os valores espirituais, vamos conhecendo também a nossa mediunidade, os nossos potenciais de crescimento, as nossas ferramentas internas, o que eu sou bom, né? O que eu faço que as pessoas gostam, o que eu já fui aprovado nessa escola que é a Terra, suas características que definem quem você é. À medida que nós vamos conhecendo essas ferramentas, vamos também enxergando os aspectos sombrios, né? As nossas mazelas, as nossas dores. E vamos entendendo qual o propósito de nós estarmos aqui reencarnados. Por quê? Nessa família, com esses amigos, nessa religião, né? Na doutrina espírita. Por que estamos aqui reencarnados? Nós vamos compreendendo à medida que vamos caminhando na nossa mesma trajetória de vida, na nossa trajetória e no nosso crescimento moral, aprendendo aqui, ali, errando, acertando, né? O nosso corpo físico, ele é instrumento desse crescimento. Então, quando nós reencarnamos, a força divina promove para nós, né, um corpo, e passamos por esse encolhimento do perispírito, a recriação de um novo corpo dentro do corpo da mãe, usando os genes familiares, vamos construindo ali aquele corpo que irá nos servir durante uma encarnação. E esse corpo, ele é exatamente, né, a cópia do corpo perispiritual, que guarda a memória das outras encarnações, das outras existências, e guarda também tudo que nós precisamos vivenciar para o nosso crescimento e para o nosso proveito. Então, o corpo físico é preciso ser mantido com o maior cuidado, a mesma forma como nós mantemos com cuidado os valores da nossa alma, porque o corpo físico é a nossa morada aqui na Terra. Então, muito cuidado com a alimentação, muito cuidado com o exercício, muito cuidado com a hidratação. O cuidado com o corpo é a nossa manutenção aqui. Vamos supor que tenhamos, hoje a gente já vê, né, pessoas longevas com 100 anos. Vamos imaginar que a gente tenha esse programa reencarnatório de vivenciar 100 anos aqui na Terra. E esquecemos desse programa, né, que é firmado com os mentores antes da nossa encarnação. Isso apaga do nosso pensamento, mas fica na intuição. E aqui muitas coisas são desregramentos nossos próprios, que poderiam ter evitado morte ou doenças congênitas ou problemas mais sérios, se levássemos a sério o respeito com o corpo físico. Então, entender que temos um instrumento de atuação no mundo físico, é o nosso corpo. E o propósito da encarnação vai depender da manutenção desse corpo, né? Quanto mais cedo desencarnar, menos desse propósito nós vamos cumprir, dependendo da situação. Há pessoas que têm um programa de reencarnar breves períodos e retornar, mas outras não. Então, não sabemos exatamente qual a nossa programação. Então, manter a máquina do corpo físico em atividade, né, garantir que ela esteja adequada, é parte da nossa missão como espírita, porque nós não sabemos quanto de tempo nós temos, nós não sabemos quanto nós precisamos realizar, quando os espíritos vão precisar da nossa ação para auxiliar o plano espiritual. Então, a manutenção do corpo é importantíssimo. E outro foco aqui que nós vamos reiterar é o autoconhecimento.
como jornada, esse mergulho interno para conhecer como nós somos, fazer esse autoexame, procurar um terapeuta que possa auxiliar, fazendo essa exposição dos nossos problemas, de como nós vemos as situações, de como as situações nos afetam, de como pessoas nos relacionamos com pessoas, de como as pessoas se relacionam conosco, quais são as nossas formas de pensar, como estamos em sentimentos. Então é muito importante esse processo do autoconhecimento, também para a manutenção do corpo, né? Também para a manutenção aí já do corpo emocional, do corpo mental, do nosso, da nossa saúde mental. Então é importante também esse trabalho de autoconhecimento, seja como for, né? numa terapia, seja numa reflexão, numa autorreflexão, no momento de meditação, de oração, seja numa conversa, né, no atendimento fraterno. Atendimento fraterno também faz esse primeiro atendimento fraterno espiritual, né, que agora é chamado. Faz essa primeira abordagem, faz esse encaminhamento, vê, né, esse diagnóstico do que fazer, para onde encaminhar, se for alguma dúvida, for alguma coisa muito que necessita realmente avaliação, às vezes, de um profissional, de um neurologista, de um psiquiatra. Então é importante nós sabermos qual é o nosso problema, né? Quando nós temos uma dor de cabeça, nós tomamos um medicamento para a dor que é eficiente. Então, por que na saúde mental não procuramos um profissional que possa nos ajudar? O autoconhecimento é um passo, é o primeiro passo da jornada da nossa missão, nosso caminho, né, na nossa proposta de completude, como diz Joana de Anjos, né? Identificar o que falta em nós para o progresso. Eu sou uma pessoa muito fechada, sou tímido, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa que às vezes fico agressiva. Então é importante nos conhecermos, sabermos como nós funcionamos, porque dentro de nós há esse equilíbrio entre as emoções, há equilíbrio entre as ações. E essa compensação, às vezes, ela extravasa no mundo externo, né, de algo que está interno. E nós não conseguimos fazer esse olhar para dentro. Então, quanto mais nos conhecermos para o progresso pessoal, melhor será a nossa caminhada e mais nós vamos nos compreender nossas atitudes, reações, o que nos afeta, e trazer ao pensamento essa responsabilidade com a nossa própria vida. Responsabilidade espiritual. Quando nós ampliamos o olhar para as outras encarnações, nós pensamos como estamos perdendo tempo, às vezes, em muitas encarnações infrutíferas, no sentido do desabrochar dessa missão humana de crescimento. Nós temos uma tarefa como seres humanos aqui: evoluir, crescer, melhorar, sermos melhores amanhã do que fomos ontem. Essa é a meta, é algo que nós precisamos fazer, que nenhum mentor pode fazer por nós. Você pode pedir ajuda, você pode pedir orientação, pode pedir luz, mas o mentor não pode fazer isso por nós. Cada um tem que fazer a sua mudança, o seu crescimento, tem que abrir a sua porta do coração para essa chance de enxergar como é e se melhorar. Tem que querer muito. Então, utilizar a vontade, que é um atributo do espírito. Utilizar o amor a si mesmo, como dizia Jesus, né, que é a compaixão por si mesmo. Nós enxergarmos as nossas mazelas e aceitarmos que somos assim. Olha como eu sou, que coisa feia que eu sou, né? Tem momentos em que eu sou essa sombra, e às vezes é isso que falta, esse acolhimento das próprias sombras. É você se colocar no colo e talvez com auxílio profissional ou não, e compreender que
Nós somos essa dualidade. Às vezes expressamos o mal que não queremos, né? Como fala Paulo, o mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu quero eu não consigo fazer. Então Paulo de Tarso nos dá essa dualidade já desde a época de Jesus. E às vezes nós fazemos o mal que não queremos fazer. Por quê? Porque há algo mais forte do que nós, dentro de nós, nosso aspecto sombra aflora, nossos complexos assumem, né? Então é importante nos conhecermos e buscarmos a nossa responsabilidade com esse trabalho tão delicado interno que ninguém pode fazer por nós, ninguém mesmo, nem Jesus. Jesus pode nos inspirar, nos acolher, nos abraçar, nos curar, mas ele não pode fazer a reforma íntima por nós, né? É um movimento da liberdade do espírito. Então aquele que conhece os fundamentos da doutrina espírita sabe, né, que o homem recebeu de Deus a liberdade. O espírito é livre para escolher e é responsável por suas escolhas. Então aquele que escolhe não se cuidar, não se tratar, não se conhecer, não pesquisar os seus lados sombrios, ele é vítima de si mesmo. Porque em certos momentos esse caráter mais sombrio de nós aflora. E às vezes nós não sabemos que aflora, não nos damos conta. A gente fala, eu sou assim mesmo, né? E não quero nem olhar para esse aspecto. Então, se nós estudarmos encarnações seguidas de um espírito, né? Dona Ivone Pereira nos mostra várias encarnações dela. E como que ela errou, falhou. Chega o plano espiritual, olha, você falhou, né? Reunião com os espíritos superiores responsáveis pela encarnação. Olha, você falhou aqui, você teve essa prova, você não conseguiu novamente, né? Então Dona Ivone Pereira repete 3 vezes o mesmo erro, né? Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Númias, O Drama da Bretanha, são obras em que a gente vê ela repetindo o mesmo erro, agravando o seu processo evolutivo, retardando o seu processo evolutivo, porque o espírito não retrograda, ele não vai voltar, né, a ser o que já conquistou como consciência, mas ele pode ficar parado ali muitos séculos, fica ali parado séculos e séculos, não evolui. Então chega ao plano espiritual, olha, você falhou novamente. Aí a espiritualidade misericordiosa organiza outra encarnação com as mesmas pessoas, as quais precisam estar naquele grupo, e a pessoa mergulha de novo numa vida, esquece quem foi, só tem uma intuição da sua vivência e novamente erra a mesma coisa. Então Ivone era um espírito que atraía muito fácil, cativava as pessoas, tinha um carisma, e ela utilizava esse carisma como uma arma, como uma ferramenta feminina de sedução, de tirar vantagens. Ela atraía os espíritos que viviam reencarnados junto com ela, vários homens, né, na situação de apaixonados por ela, chegaram a cometer suicídio, porque depois que ela os atraía e via o seu orgulho bem insuflado por ter sido, né, bem vista por eles, ela vai e os despreza, até que ela própria no Drama da Bretanha acaba por também se suicidar. Então são erros recorrentes que nós vemos nessa proposta das reencarnações. Então a base, né, o nosso primeiro passo, primeira caminhada aí é fazer esse trabalho de apuração da nossa reforma interna, de melhorar, né, a nossa questão íntima. Então esse trabalho de transformação interna.
chamado na doutrina, né, de reforma íntima. Todo mundo já ouviu falar em reforma íntima. O que é isso, né? É realmente como uma reforma de uma casa. Você vai um banheiro que está velho, uma cozinha, ou a casa toda, né? Às vezes a casa toda precisa fazer uma reforma. Então o que tem que fazer? Quebrar tudo, tirar tudo, jogar fora, arrumar pessoas que possam ser especializadas, fazer a parte hidráulica, a parte elétrica, colocar outros pisos, e depois mobiliar novamente ou recolocar as mobílias, sabe? É um trabalho muito grande, né? Demora muito. E isso no sentido espiritual funciona da mesma forma, né? Você olhar internamente o que está ruim, o que está dando defeito, o que nós não está funcionando bem. Aí você, numa situação de sua vida, com uma pessoa específica, uma atitude que você tenha, que você está vendo que não dá certo. Aí você repete aquilo, você vai novamente, encontra aquela pessoa, ou tende a estar novamente naquela situação, às vezes no trabalho, às vezes a pessoa da família. E o que você pode fazer, né? Você não pode mudar a pessoa, ninguém pode mudar o outro. Você pode até falar com ele, ó, não gosto do que você fez, mas ele não vai mudar. Isso ele só vai mudar se ele quiser, ele não vai mudar. Então o que você pode fazer é mudar internamente. Então, se a vida está te colocando pessoas impacientes, pessoas intransigentes, pessoas autoritárias, não sei qual o tipo de pessoa que apareça no seu caminho, é porque internamente você tem de aprender a lidar com isso. Algum mecanismo seu interno pode amadurecer, pode sofrer uma reforma, para você não se permitir mais afetar por essa situação. Não é um processo fácil, nenhum processo que nós vamos fazer de hoje para amanhã. Já sei, é minha impaciência, agora vou ser paciente. Não é uma coisa assim, né, de que se transforme de uma hora para outra. É uma insistência, uma grande autopercepção de você se enxergar, olha, novamente, com essa pessoa, a pessoa é assim, eu sou assim, e não deu certo. Novamente, nessa situação, eu fiquei chateado, eu fiquei com dor de cabeça, ou eu não fiquei bem, né? Então é o processo central que os espíritos nos propõem. Desde o livro dos Espíritos, onde a gente vê os espíritos se remetendo, né, ao templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, do sábio da antiguidade, né, atribuído a Sócrates, e que é uma ferramenta para nós lidarmos com qualquer adversidade. Você se melhorar, se fortalecer para enfrentar aquela situação. Então são ferramentas que nós vamos descobrindo ao longo do processo. Nós temos que desenvolver, né, aquela ferramenta que você vai forjar, que você vai fazer dentro de si. Então eu não tenho paciência para o trânsito, vamos supor um exemplo, né? Eu não tenho paciência para o trânsito, mas eu preciso sair de carro todos os dias. E o que eu posso fazer? Me irritar toda vez que vou sair, deixar de usar o carro, ou sair de outra condução, ou desenvolver uma forma de aproveitar aquele tempo em que está tudo parado e você não pode fazer nada. Então você aprende a meditar, você faz uma faxina na frente do carro, alguma coisa você descobre dentro de si para passar por aquela situação da melhor forma possível. Então você vai desenvolver a paciência, e assim como todas as outras ferramentas internas são muito dessa questão de percepção, de autopercepção. Eu sou assim, né? Você que tem que se dar conta de como você é, você tem que dar conta da sua sombra. Eu sinto culpa e a culpa me deixa muito triste, ou sou uma pessoa possessiva, ou sou controlador, né? Quaisquer que sejam as mazelas internas, o auxílio de um profissional é muito importante para você se enxergar melhor, para trocar com ele informações, né?
Então, dentro de nós temos esse contrapeso das tendências negativas e as virtudes em elaboração dentro de nós, nesse processo de aprimoramento moral. Então, a superação das imperfeições humanas passa por estratégias para lidar com falhas de caráter. Estratégias quais? Já sei que eu não tenho paciência para enfrentar engarrafamento. Então, antes de sair, já vejo que está com engarrafamento. Então, o que eu vou fazer? Evito, né? Evito esse dia, evito esse horário, evito ou sair de carro, né? Evita alguma forma você vai fazer para não piorar, né, sua situação. Você vai ter uma estratégia interna de se melhorar. Combater o orgulho e o egoísmo são as duas mazelas que o Evangelho nos dá como sendo os pais, né, as mães de todas as outras mazelas, e olhar se eu estou sendo egoísta, se eu estou sendo orgulhoso. E o desenvolvimento da paciência consigo mesmo durante o processo, porque nós vamos escorregar de novo, vamos errar de novo, né? E vamos nos perdoar novamente. É um processo de uma vida, esse aprimoramento. E assim que nós conseguirmos superar uma de nossas mazelas, outra vai aflorar. É um processo contínuo até a morte, porque nós não somos perfeitos. Quando nos tornarmos perfeitos, né, estaremos como o Mestre Jesus, perfeitos já, né, nesse processo de evolução e de transformação. Aqui temos o enfrentamento das dificuldades com uma virtude chamada coragem, né? Coragem é aquilo que mais precisamos para enfrentar as dificuldades. Então você olha aquela montanha enorme, começa a chover, né? Tá um dia muito difícil e é preciso coragem para superar esse dia, para que esse dia passe. As dificuldades, elas nos são trazidas, colocadas para exercitar a nossa força, nossa determinação, nosso aprimoramento. Então é a pedra de toque, a dificuldade, o problema, a dor, são as pedras de toque do nosso crescimento. Então são esses testes da nossa resistência, da nossa fé, no trabalho junto com aqueles que amamos, o trabalho junto àqueles, né, que nos afetam de qualquer maneira, ou sejam de forma amorosa, né, onde a gente aprende a conviver de forma pacífica, ou aqueles que nos afetam, né, com raiva, com ódio, com indignação, que nós temos de aprender também a respeitar para melhor convivência. Então tem de ter coragem para enfrentar esses obstáculos, seja lá o que for que a vida nos reserve. Nós não sabemos, talvez nossos mestres saibam, nossos mentores, mas nós não sabemos qual será o próximo obstáculo, né? Qual será a próxima prova que nós vamos enfrentar. Algumas são provas e nós podemos escolher. Escolhemos antes de reencarnar, para virmos aqui provar. Mas outras são expiações, resgates do passado. São coisas que não tem jeito, nós precisamos passar para o nosso crescimento. Então imagine a nossa consciência ao desencarnar, chegando ao mundo espiritual, e se dando conta do erro que cometeu, da dor que proporcionou ao outro, do sofrimento, e pedindo a espiritualidade para reencarnar, pedindo porque não consegue conviver com a culpa. É o caso do Mário Sobral, né, no Memórias de um Suicida. A culpa
dos seus crimes, era insuportável para ele. E ele pede para reencarnar, transferindo para as próprias mãos perispirituais essa culpa. Se não fossem as suas mãos, ele não teria assassinado, não teria se matado, né? Ele é um suicida. E quando ele transfere para as mãos perispirituais somem. Então ele entra num processo de expiação do seu passado por meio da culpa, e vai gerar um corpo deficiente. Então, às vezes, nós não entendemos por que pessoas nascem com essa, com aquela deficiência, com essa ou com aquela necessidade especial, com essa ou aquela situação de vida que ele não consegue sair, né? Às vezes arrimo de família, tem um parente, está numa situação econômica muito difícil, não tem condição de estudar, logo tem que trabalhar. Então são situações de expiação, de resgate espiritual, que o espírito não vai entender nessa encarnação por que ele se sente tão injustiçado. Por que isso veio acontecer comigo? Né? Uma pergunta frequente às pessoas. Por quê? Por que ele fez isso comigo? Por que eu vim nascer assim? Por que isso aconteceu comigo? E isso daí também é uma aprendizagem a respeito da justiça divina, da lei de Deus que rege a nossa existência aqui na Terra. Então aquele que conhece a justiça divina, que não é falha como a justiça dos homens, entende esse mecanismo planetário de compensação da própria consciência. É a pessoa mesmo que escolhe quando está desencarnado. Ele escolhe porque ele não consegue conviver com a culpa. Imagina ele reencarnar, né, e conviver com a pessoa que ele odiou por muitos anos e não entender por que ele ainda mantém esse ódio, né? Não tem uma razão nenhuma. Nessa encarnação a pessoa não fez nada, mas na outra sim. Então ele só vai entender plenamente a justiça divina desencarnado, quando ele tiver a consciência de todas as suas encarnações e de todo o plano evolutivo. Então tomemos a lei do amor, que é a lei trazida pelo Mestre Jesus. O Mestre Jesus veio à Terra preparando esse terreno para que os nossos corações pudessem compreender essa doçura do reino de Deus, esse carinho que Deus tem pelos seres humanos. Antes de Jesus, era um Deus vingativo, era um Deus punitivo, que tinha a lei do olho por olho, dente por dente. Depois do Mestre Jesus, a lei do amor prega, né? O que Jesus veio trazer à Terra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele anula essa questão do olho por olho, dente por dente, de querer fazer a justiça com as próprias mãos, de querer, né, a todo custo vencer ou sobressair-se sobre os irmãos. Ele coloca todos no mesmo patamar do amor, nos ensina o amor sublimado, o amor caridade, esse amor expansão por todas as pessoas, esse amor abrangente que vai tocar os corações com carinho, né? Então, quando nós entendemos a lei de amor, que é como esse guia superior nos orientando na nossa caminhada, né? Entregar, confiar na lei divina, confiar no coração amoroso do Mestre Jesus, no seu olhar doce sobre a terra, no manto misericordioso da Mãe Santíssima. Quando nós entendemos que os laços do amor são tão fortes que eles são imortais, né? A gente desencarna, continua amando no plano espiritual. Quando nós entendemos o funcionamento da lei do amor,
nós caminhamos mais sossegados, né? Então o amor é a meta de toda a missão espiritual, de todo ser humano. É para onde Jesus apontou o caminho quando ele disse: vem e segue-me, né? Ele fazia esse trabalho de amor a todas as pessoas, fazia esse exercício de desprendimento, de abnegação, e convidou a todos nós para segui-lo. Então ele é a base do aprimoramento espiritual. Não se pode evoluir sem passar pelo amor. Não no planeta Terra. O planeta Terra, depois do Mestre Jesus, se tornou essa força amorosa por todas as criaturas. Principalmente pelo caído, pelo que está doente, pelo que está passando necessidades, principalmente esse amor indistinto, né, sublimado, esse amor, consciência de que todos nós somos irmãos. Então o amor universal é essa força máxima que rege o universo, é a força de atração, o amor é a força de conexão, é a cola do universo, é quando nós interagimos com o outro. E ele vai se aplicar até mesmo nas pessoas desconhecidas, né? Naqueles que sabemos que estão ali precisando da nossa mão estendida, do nosso apoio. É o amor universal. Não é como o amor romântico, nem como o amor parental, né? Filial, paterno, materno. Não é esse tipo de amor. É um amor mais indistinto por todas as pessoas. É um amor superior, porque é o amor pela mazela que a pessoa está passando, pela dor que ela está tendo. Então ele é a base, né? É o fundamento de toda a nossa evolução, do nosso crescimento. E tomando para si, a nossa missão é espalhar a lei do amor. Então, como espíritas, como seres humanos, como cristãos que somos, é nossa missão nos tornarmos pessoas mais amorosas, mais gentis. A gentileza tem amor. Mais atenciosos, a atenção tem amor. Mais carinhosos nas palavras, né, no pensamento, às vezes até no pensamento. Misericordiosos no pensamento. Não ficarmos pensando mal do outro, não ficarmos falando mal do outro. É uma misericórdia que nós exercemos em nós mesmos a respeito do outro. Então a verdadeira caridade, que seria a meta proposta por Allan Kardec, né, quando ele coloca como máxima do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Então elegeu a caridade como sendo a máxima de todo espírita, né? E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a forma melhor de caridade, né? E os espíritos respondem: indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Então é uma caridade que nós podemos exercer com o outro, né? Não uma caridade material, muito além da caridade material. É desculpar o outro, respeitar o outro, ser benevolente, ser carinhoso com o outro e perdoar. Então são essas as receitas para o nosso coração não se magoar tanto, para o nosso coração ficar em paz. Quando você perdoa, você é indulgente com o outro, quando você é benevolente, seu coração está em paz, né? Então a caridade é o caminho para a evolução, para o crescimento e para a transformação. Então nosso dever espiritual é perdoar e servir. Servir como trabalhadores no bem. E perdoar como irmãos em Cristo. O perdão é essa higiene mental, né? É a forma como nós nos libertamos desse peso no coração. Aquele que não perdoa, fica pensando em vingança, ele é um pouco imaturo, né? Não pode ser considerado
espírita nem cristão, porque a máxima do Cristo é a lei do amor. E seria incoerente com a lei de amor a pessoa pensar numa vingança. Então, por isso, nos evangelhos nós vemos essa passagem explicando, né, que aquele que pensa em vingança, ele não pode ser considerado espírita, muito menos cristão, né, nem cristão, porque a vingança é o contrário da lei do amor. E o Cristo deixou para nós, né, essa máxima do amor. E servir ao próximo como esse passo do amor incondicional, sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar nada em troca, né? Ir em direção ao outro, simplesmente estender a mão, perguntar o que eu posso te ajudar. Nesse trabalho de caridade, né, de compreender o outro, ouvir, às vezes só ouvir, às vezes ajudar, orientar, às vezes acolher. Então, ir em direção ao outro para realizar essa tarefa que o Cristo realizava aqui na Terra e que agora não pode mais realizar, né? Ele não está aqui, só mandando vibrações amorosas para nós. E por meio desse trabalho, entender que esse trabalho no bem, de caridade, seja ele qual for, seja vindo à casa espírita, seja outra religião, seja um trabalho numa ONG, qualquer que seja o trabalho, distribuindo mensagens, dando passes, né, um trabalho mediúnico, palestras, qualquer que seja esse trabalho, nos deixa mais pacificados e mais compreensivos em relação ao outro, e nos liberta desses laços de ódio, de mágoa, né, de coisas que a gente fica remoendo e ficam voltando e que pertencem, né, aos nossos aspectos mais sombrios. Então é importante nos darmos conta de como somos, mas não ficarmos remoendo, revivendo essas dores que nós sentimos, né, essas tragédias que vivenciamos. É importante compreender que na vida vai passar e que toda vez que nós passarmos pelas dores, nós vamos aprender e crescer mais um pouco. E é importante se libertar de tudo que nos prende. Seja prender o pensamento, você fica com uma ideia fixa naquele problema, ou naquela pessoa, naquela situação, ou no problema material. Você fica com um sentimento também amargo em relação àquela pessoa, àquela situação. E enquanto vai para o serviço no bem, sua cabeça está ocupada com outra coisa. Os seus braços, né, o seu trabalho no bem vai dar uma renovada, porque a partir daí encontra com os mentores, com os mestres espirituais, com os seus espíritos familiares, que vão dando um incentivo a mais, né? Então, os espíritos são chamados trabalhadores da última hora, aqueles que começam a despertar na sua consciência espiritual para mobilizar não só a si mesmos, como a sociedade, né? Como toda a humanidade, para o processo de regeneração. E aqueles que conhecem a doutrina espírita, que conhecem a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de amor que o Mestre Jesus nos trouxe, a liberdade do espírito, tem esse conhecimento de como funciona o plano espiritual, tem responsabilidade com esse conhecimento de levar ao outro, de agir de forma coerente com esse conhecimento, porque você sabe que vai reencarnar na Terra ou em outro lugar, que nesse processo do reencarne a justiça está ligada aos seus atos do passado e que esse trabalho de reforma íntima pode ter se iniciado em algumas encarnações passadas, mas ainda não está completo. Então todas essas informações nos dão
a sensação de que quando, né, nós nos alinhamos com a proposta divina para a Terra, estamos colaborando com o padrão vibratório, com os nossos pensamentos, sentimentos, com o trabalho no bem, e estamos nos preparando para o progresso planetário, para a regeneração. Então, um trabalho individual e também um trabalho coletivo, quando a soma das individualidades mudar a vibração do planeta. O que eu quero dizer com isso? Quando a maioria das pessoas não estiver interessada mais em guerra, quando a maioria das pessoas não estiver interessada no aspecto puramente material, quando a maioria estiver vendo sentido na fala do Cristo de realizar a caridade, e aqueles que estão na faixa da pobreza terem uma vida mais digna, o planeta ser mais equilibrado também, mais compensado, né, nessas diferenças, para que tenha também condições a todos. A prática do Evangelho é para nós um livro de cabeceira, né, para ser lido, para ser estudado, para ser repetido no Evangelho no lar, para ser vivenciado como força de ação, né, de coragem, como incentivo para o nosso caminhar. Então o Evangelho é para nos instruir. Aí vamos lendo lá as passagens do Cristo, dos apóstolos, com a interpretação dos Espíritos e do Allan Kardec. Então isso vai nos instruir, vai nos dar a explicação dos porquês, vai nos dar o consolo, porque ali nós vamos entender que ninguém sofre em vão, que as vicissitudes da vida acontecem para o nosso crescimento. E dali também partem os exemplos de como o Mestre Jesus agia e de como ele pode nos inspirar para a prática do bem e do amor. Entendemos que a nossa missão no mundo é instruir e consolar o próximo. Depois que passamos por esse processo do autoconhecimento, do amadurecimento interno, da transformação moral, que é um processo contínuo, mas tem de ter um começo. Nesse começo já começamos a enxergar o nosso próximo de uma forma diferente. Vamos também fazendo ao mesmo tempo, né? É legal isso daí, esse mecanismo de coletivo e individual, né? É bem tranquilo essa evolução interna. Cada vez você vai desabrochando mais, vai florescendo e vai perfumando o mundo. Então aquele que tem um pouco de conhecimento, ele pode compartilhar um conhecimento que liberta, um conhecimento que nos aproxima da proposta do Cristo. Todo aquele que tem um pouquinho de leitura do Evangelho, ele pode consolar, pode levar esperança, pode levar uma palavra de carinho, um esclarecimento, né? Então ele tem essa dupla proposta. Quanto mais você começa a frequentar a casa espírita, mais você vivencia os ensinamentos do Cristo, mais o Evangelho vai fazendo sentido. E aí começa a modificar toda a sua postura. Também uma fala do Paulo que diz: não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então todas as ações dele, os pensamentos, as palavras, né, a força interna já era a proposta do Cristo de transformação. Jesus como nosso modelo e guia, como a meta evolutiva, né, o final do nosso crescimento e a evolução completa do nosso planeta, quando todos que aqui estão, que aqui vivem, estiverem no nível de Jesus. É a plenitude planetária,
como obra coletiva divina, e o Mestre Jesus como governador planetário. A pessoa começa a entender que tudo aquilo que ela lê no Evangelho, ela pode vivenciar no dia a dia e vai tornar a sua caminhada um jugo leve. Então, quando Cristo nos fala para segui-lo, que o jugo é leve e o fardo é suave, é isso. Você encarar a vida com essa leveza que o amor nos proporciona, sem ficar paralisado nas crises, nas dores, nas mazelas. É você transitar, fornecendo os elementos para o equilíbrio interno, desenvolvendo as ferramentas de renovação. Aqui uma proposta, né, de coisas simples do dia a dia, né? Essa desmistificação da missão como algo grandioso. A gente pensar que missão era do Chico Xavier, que missão era de um espírito elevado, superior, que veio à Terra, né, como Alcione, que veio à Terra para auxiliar alguém, que veio com a proposta de criar novos pensamentos, né, novas propostas de vida. Não, às vezes a missão é uma coisa simples. Às vezes a missão é nós nos superarmos nas pequenas coisas do dia a dia. A paciência que precisamos exercitar, né, os pequenos gestos de bondade, o olhar de carinho, obrigado, né, coisas simples, pequenas, que ao longo do caminho vão fazer toda a diferença. Porque aquele que pratica nessa lei do amor, ele se transforma. Então tem uma história que conta, né, que um neófito da doutrina espírita começou a olhar nos evangelhos toda a proposta de renovação moral, de crescimento, de evolução, e ficou muito aflito porque não estava dando conta de realizar essa proposta e essa transformação. Ele olhava como praticar caridade, como ser uma pessoa benevolente, como ser uma pessoa amorosa, como ser paciente, ser mais justo, né? Como fazer isso tudo ao mesmo tempo. Ele estava tão pensativo, estava até meio deprimido, cabisbaixo, sentado na sua mesa depois do Evangelho, da leitura do Evangelho, onde ele tinha lido sobre a misericórdia, sobre a piedade, sobre a tolerância, o respeito. E ele pensava, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Eu sou orgulhoso. Eu sou egoísta, né? Ainda tenho minhas mazelas, sou impaciente. E aí surge-lhe um mentor, que era aquele que tomava conta da sua encarnação. E aí ele transfere então essa pergunta, essa indagação interna, essa dúvida que ele trazia no coração após ler o Evangelho e ver que tanta coisa ele precisava mudar, saber que ele não ia conseguir de uma hora para outra. Ele transfere essa dúvida para o seu mestre e fala com ele: olha, eu não vou conseguir fazer isso tudo, eu não sou como Jesus ainda, ou me falta muita coisa, eu sou imperfeito mesmo, olha, eu sou uma pessoa vingativa, sou uma pessoa que sinto raiva, sou uma pessoa que xingo. Aí começou a falar todas as mazelas que ele conseguia enxergar em si mesmo. Isso já é um aspecto muito bom, porque quando a gente enxerga, o inimigo não nos pega traiçoeiramente, né? Você sabe que você é assim, você está consciente, eu sou impaciente. Então o que você pode fazer para diminuir a sua impaciência, né? Então quando ele fala isso para o mentor já entende que ele estava fazendo o processo da reforma íntima, que ele já estava consciente de como ele era internamente. E o mentor acha isso muito bom. Acha que ele ter sido sincero em revelar como ele era por dentro já era o primeiro passo. Ele já tinha
as partes onde começar o seu trabalho de reforma íntima. Então, quando ele transfere para o mentor essa dúvida, como que ele começa por onde, qual virtude ele começa para desenvolver internamente. E o mentor, muito sério, vira para ele: comece com a bondade. Aí ele: bondade? Mas como que você é mais bondoso? Aí ele fala: olha, bondade no olhar, nas palavras, bondade nos gestos, bondade nos pensamentos, até mesmo nos sentimentos. Vai desenvolvendo a bondade, exercita só essa, só a bondade. Mas só a bondade, só a bondade. Você se tornando uma pessoa mais bondosa, você já vai estar começando a aprender nesse caminho. Aí ele foi e vivenciou aquele ano, prestando atenção à bondade. Tudo que ele fazia, ele procurava ser mais bondoso. E com a família, com os filhos, no trabalho espiritual que ele realizava, nas ruas com as pessoas, internamente consigo mesmo. Ele estava sempre buscando essa virtude, a bondade. E ele foi percebendo que dessa virtude, que é mais básica, assim, mais simples, né? Ser bom com o outro, as outras virtudes pareciam fluir também. Quando ele se tornava mais bondoso, sorria mais e estava mais receptivo à dor do outro e a compreender porque o outro podia estar errando com ele. Então ele viu que uma coisa estava acontecendo: a bondade estava abrindo caminho para o amor do Cristo, para a alegria de viver, para a maior paciência. Muitas outras virtudes acabavam por aflorar no coração desse irmão. Aí um ano depois, ele novamente, né, retorna às suas orações reflexivas, né, dando mais ênfase aí ao que ele tinha feito naquele ano, fazendo tipo uma retrospectiva mesmo daquele ano, volta às suas reflexões e começa a pensar, né, como tinha sido. E quando ele está nesse processo, internalizando aí no seu coração o que ele tinha resolvido naquele ano, né, tinha feito naquele ano, surge o mentor novamente e pergunta a ele: e aí, como foi? Você está exercitando a bondade? E aí o neófito, né, diz: olha, mestre, estou exercitando a bondade e estou achando que para mim fez muito bem. É algo que realmente mudou, está melhor. E agora, qual é a próxima virtude que eu preciso exercitar? E aí o mentor diz a ele: continua com a bondade. Continua exercitando com a bondade. E ele vê que realmente o olhar dele estava mais bondoso, as palavras estavam mais bondosas, os pensamentos bondosos, né? E toda a sua vivência humana tinha se transformado por meio da bondade. Então, meus amigos, tomem esses exemplos, essas posturas, principalmente as máximas das fontes da doutrina espírita, sejam elas o Pentateuco, né, onde tem o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, todas as informações, ou os livros de romances que dão exemplos para nós. Tomem para si essas posturas e essas máximas e entenda que a sua missão na Terra é única, o seu coração é um só. E ele vai, à medida que vai caminhando, aprendendo a lidar
com as diferenças, com as mazelas, crescendo, errando, acertando, caindo, evoluindo. Então, nossa trajetória é lindíssima, é muito bela, é um caminho de amor à vida. Então, que o Mestre Jesus esteja no seu coração sempre, intuindo, esperando, que os benfeitores do alto estejam com você. E eu encerro então aqui minha fala, agradecendo a sua presença e pedindo que o seu coração esteja em paz, para que nós possamos formar essa corrente do bem, do amor, da paz no planeta Terra, fazendo esse contrapeso planetário. Então, que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.